Paixão e amor. Como identificar esses sentimentos? Exatamente, é o tema do programa de hoje. Fique ligado até o final, porque começa agora o nosso Na Nuvem! Paixão e amor é o tema de hoje, hein, Vini? Como nós vamos identificar, hein, Sarinha? Exatamente, eu vim até de rosa aqui, ó, o símbolo do coração. Olha só. O que será hoje? Vai ser esse tema muito bacana. E para falar desse tema, trouxe duas pessoas muito especiais, Meire e Ronan. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Eles são coordenadores do curso de noivos lá da Lagoinha Matriz, né? Tudo bem? Tudo bem. Pra gente é um prazer poder estar aqui e falar desse tema tão gostoso, né? É isso mesmo. Muito bom. E aí, Vini? Eu estou assim, com muita expectativa, porque nós lidamos com jovens adolescentes, então assim, é bom sentar com pessoas que dão aula sobre isso para entender um pouquinho do assunto. Olha, é certo que os tempos mudaram, né? A forma que funcionava no tempo dos meus avós, tataravós, até dos meus pais, não o mesmo de hoje. Eu queria ouvir de vocês, qual que é a diferença, assim, dos casais que se conhecem hoje dos de antigamente? Falar desse perfil da nova geração, de conhecer, de namorar hoje, né? É muito interessante. E o de antigamente, a gente pode falar da nossa época, né? 12 anos atrás, como era o processo que conhecemos, a questão, às vezes, né, de uma ligação, ou até de se encontrar e conversar. Hoje, não. Hoje, os casais estão se conhecendo pelas redes sociais, né? Então, assim, a internet trouxe, a tecnologia mudou bastante essa questão aí do relacionamento que as pessoas têm. Então, começa o quê? Ir lá no Instagram, entrar, curtir. Quando ele está interessado, ele começa a visitar as fotos, fazer o que nós chamamos de like ataque, né? Aprende aí, curte todas as fotos para o quê? Para mostrar que está ali. Legal. Então, assim, começou a mudar o perfil da geração, através do Instagram, através das redes sociais, que eles começam a se conversar, a se conhecer, e a conversar, às vezes, depois começa a pedir o telefone ali, e aí começa o namoro, uma colega minha, que ela sempre ficou sumida da rede social. E de repente ela apareceu. Eu falei, uai, agora você tá aparecendo? Ela falou, Sara, que não é visto, não é lembrado. Eu tenho que namorar, eu tenho que casar, então tem que me aparecer. Eu ri demais dela. Quando nós falamos sobre essa nova geração que foi no passado, né, e que faz agora, a tecnologia mudou a maneira de como nós percebemos o tempo. Sim. Verdade. Então, como há 12 anos atrás, quando nós nos casamos, nos conhecemos, né? Tinha um tempo, eu ia para casa, e às vezes a gente se conhecia na igreja, era o tempo de nos relacionarmos, íamos à igreja, aí é só na outra semana que a gente estava indo no culto, devido ao trabalho, aquelas questões. Hoje não, hoje a família ela é digital, né? Não só a questão dos relacionamentos, a família ela é digital. E hoje nós temos mais aparelhos de celulares no mundo que pessoas. Né? Quem não tem um grupo da família? Quem não tem um grupo do trabalho? Quem não se relaciona de forma afetiva por meio do aparelho, né? O Brasil é um dos maiores, o país que tem os maiores números com pessoas inseridas nos aplicativos de relacionamento. Então, isso mudou a maneira de nos relacionarmos, de conhecermos uns aos outros, né? Só que isso é interessante também, a palavra nos fala muito sobre isso, né? As pessoas hoje, nós estamos cada dia mais superficiais, né, hedonistas, impacientes. Como lidar em relação a isso? A palavra do Senhor apóstolo Paulo, ele escreve um texto no 2 Timóteo, capítulo 3, fala que ele fala sobre o comportamento dos homens nos finais dos tempos. E fala também da questão, ele fala alguns atributos desses homens. São egoístas, presunçosos, avarentos, né, mas amantes de si mesmos. Então, como que nós temos que trabalhar com esse processo dessa geração, com esse modelo que nós estamos vivendo hoje, para que nós não nos distanciamos de princípios que o Senhor Deus estabelece
para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Isso. Entendi. A proposta é essa. E relacionamentos profundos, né? Profundos, não ser profundos. superficial, porque a pessoa ali pela internet conhece, ali se não gosta mais já termina pelas Isso redes mesmo. sociais. Conhece Mas pelo peraí. que a rede social apresenta. Exatamente. Não tem... Mas pessoalmente a pessoa não sabe nem conversar, nem desenvolver uma Exatamente. conversa. Olha que chato isso, né? Então a gente ter realmente essa sabedoria, né, Ronan e Meire, desse uso das redes sociais nessa era, isso não ficar ali entrando, ter um equilíbrio mesmo, né? No relacionamento real, que é realmente o relacionamento, não é isso? Porque acho que isso veio para somar. Isso não tem, isso é positivo. Sim. E dentro disso, aonde que eu posso tirar dessa maneira mais saudável, que essa é a proposta. O Senhor Deus estabelece princípios para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Legal. Seja na década de 50, na década de 60, 70, 80 ou hoje. É para hoje. Isso é para hoje. Independente do tempo, ele continua sendo o mesmo, o princípio é o mesmo. É como nós vamos viver dentro desse processo. Exatamente. Verdade. Agora vamos tirar uma dúvida aí dos jovens, adolescentes que estão aqui nos assistindo. Como identificar o que é paixão e amor? Vamos lá, Meire, o que é paixão? Exatamente. Então, paixão existe, tá? Como existe também o amor. O Senhor fez tanto a paixão como o amor também, os dois, mas tem diferença. Hoje, segundo aos filósofos, psicólogos, estudiosos que estudam tanto sobre a paixão, em média, aí ela dura entre 1 ano, 2 anos. É o processo quando você começa a se conhecer, sente aquele frio Aquela na loucura. barriga. Não existem defeitos. Tá tudo maravilhoso. 100% maravilhosa. A espinha da testa dela é perfeita. Sim, né? tudo, né? E aí treme às vezes, né? Então, assim, mexe com os hormônios, com o corpo. Então, esse período em que tudo tá lindo, maravilhoso, não tem defeito. Então, esse é o período da paixão. Né? Onde tudo é muito, né? Assim, acentuado, né? As pessoas estão ali, se abraçam e tá aquela coisa toda. Mas passa. A paixão, ela vai passar. E quando ela passa, começa o outro período que vai ser o amor. E como saber também até onde, né, vai essa paixão no sentido de até que ponto ela é saudável e também aquela coisa que vai para o negativo também. A pessoa fica loucamente, né, como o Vini disse. Como identificar, então, para eu ter mais o pé no chão ali, Ronan? A gente fala sobre, existem os perigos da paixão. Né? Acho que o texto mais clássico que nós temos relacionado a isso é a história de Aminon e Tamar. Legal. Né? Aminon e Tamar. A palavra do Senhor nos fala que Aminon, ele se apaixonou por Tamar. Ele se apaixonou. E aí eu só destaco algo muito interessante nesse período, porque geralmente você quer alguma coisa e você recebe conselhos, né? E Aminon, ele recebeu o conselho de uma pessoa chamada Jonadab. E foi um conselho para a morte. Nós precisamos tomar cuidado nesses períodos, naquilo que vem acalentar o nosso coração. Então, é muito importante, né? Na nossa igreja nós temos vários trabalhos envolvendo o relacionamento para a família, né? Orientação, aconselhamentos, né? Gabinetes pastorais que, de fato, que nos orientam tanto nesse processo, seja você adolescente, seja você jovem, seja você já casado ou na terceira idade, né? Um complemento. Nós temos pessoas hoje aí com 50, 60 anos se apaixonando, né? Começando um outro processo. Então, é um processo de vida. E a palavra nos fala que Jonadab deu um conselho de morte para Aminon. E aquilo fortaleceu no coração dele e ele levou aquilo adiante. E a palavra nos fala que ele violentou Tamar. E Tamar era meia-irmã dele, né? Meia-irmã Então, dele. um conselho que levou a violentar, né? Começou na paixão. Na paixão. Terminou errado, né? Porque a paixão, ela muda comportamento e sentimentos. Olha, isso é bom saber. Ela muda comportamento e sentimentos. Foi o que aconteceu. A palavra nos fala que ele estava angustiado. Aminon estava angustiado, chegou ao ponto de adoecer. Fala, quem não adoece de paixão, né? Olha Exatamente. só. As pessoas falam, quem não adoece de paixão? A Bíblia nos fala sobre isso. E a palavra é muito clara, fala que Aminon colocou em prática aquele plano dele e ele violentou Tamar. E é interessante que Tamar dá possibilidades para ele. Ele apresentou, olha, não precisa disso. Peça ao rei, peça em relação a isso. Só que ele escolheu. Ele escolheu ser egoísta. É um ponto que a paixão ela tem. Ela é egoísta. Não, o que importa é o que eu estou sentindo. Amante dos prazeres. Amante do prazer, ele veio
e trabalhar em relação a isso. Quando vocês fazem essa pergunta, nós precisamos ficar atentos hoje com relação a algo, a temática hoje, relacionamento abusivo. Sim. Até onde isso se torna um abuso. E a gente precisa entender, porque nós falamos para jovem e para adolescente, as pesquisas que nós temos hoje, tudo que se relata é sobre lá no nível conjugal. Um relacionamento dentro do casamento. Mas não começou no casamento. Começou na paixão. Geralmente esse abuso, ele não começa só ali. Já são questões, nós não vamos entrar em detalhe aqui devido ao tempo, mas são questões mais anteriores, em que o abusador, ele quer tornar o outro como devedor. Você é meu devedor. E aí eu começo a decidir por você, eu decido naquela questão, não, é o melhor. Aí eu começo a decidir a forma como você se porta. E automaticamente a gente está o quê? Enredado, a pessoa está totalmente envolvida naquele relacionamento abusivo que não traz paz. Que não traz paz. E às vezes lá no curso de noiva a gente sempre fala, né? As pessoas falam, pastor, mas como que eu sei que o meu relacionamento é de Deus? E como que eu vou... Quais são as suas motivações? E eu brinco lá, falo, cuidado. Às vezes você só está mudando de pavilhão. Né? Você saiu do Bangu 1, vai para o Bangu 2. Você está preso do mesmo jeito. Exatamente, é esse cuidado que tem que ter, senão vira essa loucura, exatamente, né? Passa do equilíbrio e o outro vira ali, né, uma vítima. E aí tem a outra questão que também é o quê, Vini? O amor. Vamos entrar. Então, a paixão a gente entendeu que ela é válida. Sim. Mas é de Deus. É de Deus. É de Deus. Porque as pessoas acham que não. Isso, exatamente. Mas tem que ter limites Tem ali, que ter né? um limite, faz parte do processo para você começar a namorar, Exatamente. gostar da pessoa. As borboletas no estômago. Sim. Legal, são necessários, mas depois vem o amor. Depois vem o amor. Como identificar o amor? O amor, ele já é mais consolidado, né? Então, você começa a ter mais o raciocínio ali, as decisões são diferentes, a forma, você já começa a perceber os defeitos do outro. Quando começa a ver os defeitos, entra o amor, né? Mas você começa a aceitar, saber que faz parte, né, dessa questão aí do relacionamento. Então, já começa a ficar mais maduro, mais sólido, consolidado. Você, né, aceita mais o outro, as experiências que tem. E a gente vê um texto que se usa muito, né, que é de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, fala muito essa questão do amor. O pessoal usa muito no convite de casamento. Verdade, a gente gosta, eu gosto muito da expressão que Charles Finney utiliza. Ele fala que amor é exercício da razão, né? Amor é uma decisão. Muitas pessoas, elas querem viver na adrenalina da paixão e não querem assumir a responsabilidade de amar. Sim. Amar é uma responsabilidade. E nós entendemos pela Bíblia que é um princípio. Certo. É um princípio. E Deus estabelece princípio para que nós nos relacionamos de maneira saudável. Me relaciono de maneira saudável com a Meire. Eu quero me relacionar de maneira saudável. E quando nós vemos aquele texto de 1 Coríntios, né, falando do amor, né, e a gente vê isso, é a máxima em relação a isso. Mas o texto... E o amor também ele é uma escolha. Eu escolho quem eu quero amar. Amar. E o apóstolo Paulo, ele descreve aquele texto não como uma questão apaixonada, não é. Mas ele escreve para uma igreja, é um texto de afirmação da fé. É uma igreja que estava em busca de dons espirituais, isso é legítimo, meus irmãos. Isso é legítimo, mas uma igreja com sérios problemas na questão do amor. Ele fala, olha, nós temos que buscar os dons espirituais, mas existe algo mais precioso que é o amor. Legal. Que é o amor. E aí ele começa a descrever o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é bondoso. E nós precisamos buscar isso. E ele começa a descrever aquilo que o amor não faz. O amor não se ufana. O amor não se alegra com injustiça. Então nós precisamos entender isso e viver esse amor. Esse amor é uma escolha, como ele falou, eu escolho amar. E é um exercício da razão. Então eu quero para poder, por quê? Porque é o melhor. Sim. E aí eu começo a viver. Aí como o Meire falou que existe um tempo, tem muitos casais que ficam, aquela adrenalina da paixão vai cedendo. Eu falo, e agora? Eu não estou gostando mais, eu não estou fazendo isso? Não, o amor acabou, né? O amor acabou? Não. A gente costuma falar muito na escola de noivos. E aí? É amor ou paixão? Olha. E aí os casais começam a me chegar e falar assim, é muito, muito bacana quando você está no momento da conquista. Não, é paixão. Eu estou apaixonado. Depois começa a namorar, sempre a pessoa acha que é amor.
Mas a pessoa precisa entender esse contexto. Eu acho que nós, como pessoas que se relacionam em todo o processo de sociedade, nós precisamos estudar mais sobre isso. Sim. Tá E é bacana nesse versículo, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Quem é? Deus, né? Que pode fazer substituição. Deus é paciente, Deus é bondoso. Como que a gente vai conseguir amar? É com Deus no nosso coração. Conhecendo o Senhor. Que você fala assim, eu vou gostar dessa pessoa difícil, vou amar ela, a minha família, o processo do perdão, restauração. Como que eu vou conseguir? Através de Deus, né? Conhecer esse verdadeiro amor, eu vou conseguir amar o meu próximo, né? Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu tenho essa caminhada com Ele, mais eu vou conseguir me doar para o próximo, conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, né? Esse é o amor, né? E eu falo sempre assim, que o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. A paixão não suporta, ela não crê e ela não espera, ela não tem limite. Meu Deus, pega essa chave frase, que frase. Ela é egoísta. A gente trouxe uma notícia e agora que a gente já chegou nesse assunto assim de entender o que é paixão e amor, eu acho que a gente já tem até um claro entendimento a partir do momento que ela chegar aqui. Olha aqui, o aumento do divórcio. A produção vai colocar pra gente a notícia. Número de divórcios no Brasil bate recorde e chega a 420 mil, mostra IBGE. Né? O número de separação do país é maior do que a série histórica iniciada em 2007. Vocês compreendem isso, então, né? Como o amor não escolhido, né? O amor, assim, aquela decisão que foi abandonada, ou porque a paixão levou talvez a esse casamento, não esperou a etapa, até porque tem pessoas que estão casando e separam com 1 mês, 2 meses, ainda no período da paixão. O que vocês pensam sobre isso? A gente acompanha muito esses dados, né, o número de divórcios, eles têm, principalmente, existe um antes e pós-pandemia, né, a gente acompanha muito esses dados, mas a gente falou muito uma questão do perfil que está acontecendo hoje, né, as pessoas estão superficiais, intolerantes, sem amor pela família. O apóstolo Paulo já nos alertava em relação a isso, tá? Sem amor pela família. Então, assim, e nós, como igreja, nós precisamos trabalhar muito isso, bater na tecla relacionada ao que é a família. Quais são as escolhas que eu faço? Existe uma máxima, a busca pelo próprio prazer. Não, eu mereço. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Eu gosto muito de ler o material do pastor Cote, e uma determinada vez que ele estava falando para nós aqui, ele elevou muito o nível, sabe? Ele falou que o casamento é para fazer o outro feliz, né? Ele falou, o casamento é para me tornar santo. Aquilo me marcou muito, porque o casamento é uma escola de caráter. E onde eu me submeto, eu comparo muito o casamento com o evangelho. Então, e se eu automaticamente estou a todo momento vendo a pessoa trabalhando em cima dos meus defeitos, eu preciso me submeter. Me submeter às escolhas que eu faço para que o meu caráter possa ser transformado. E casamento parte desse princípio de escolha. E eu entendo que assim, eu ainda sou daqueles que eu acho que assim, a gente precisa estudar para casar. A gente precisa estudar. Eu falo que hoje nós coordenamos uma escola de noivos na igreja, temos o privilégio, acho que é um privilégio para nós, mas nem sempre foi assim. Não, o nosso curso de noivos durou 3 anos, mano. Foi 3 anos, eu falei, eu sou muito ruim, porque de fato, né, o Senhor foi trabalhando no meu coração. 3 anos? 3 anos sentado com o pastor e ele, mas a esposa, trabalhava várias questões conosco, nos orientando e trabalhando. E hoje nós vemos o reflexo disso. Sim. Né? Eu não entrego, eu não confio algo muito precioso para mim numa mão de alguém que eu não conheço, inexperiente. Mas na matéria de se relacionar e de me entregar para o casamento, talvez eu me entrego para o outro sem saber nada. Sem saber questões assim, básicas um do outro. Como esse ensino é importante, né? Sim. Eu falo assim, graças à nossa igreja, a gente tem um curso de noivos, né? E eu falo assim, como as pessoas precisam disso, né? Um dia eu vi um casal falando, nossa, quem dera, eles são mais anos de casado, quem dera na minha época tivesse, né? Cursos que podem o quê? Te capacitar, né? Por isso a importância de procurar ali os pastores, para poder te capacitar, te ensinar, né? Ler sobre essa Exatamente, como o Ronan falou, esse ensino é muito importante para realmente entender o significado mesmo do que é um casamento, criar um raízes. relacionamento. Sabe, Vinícius, tem uma questão que eu acho que eu gosto muito de a gente conversar na matéria de relacionamento. Assim,
quem é muito bom de justificativa é ruim de confissão. Quem justifica demais é ruim de confessar. Principalmente pecado em relação a isso, né? E nós precisamos conversar mais sobre isso. Né? Às vezes você chegar e sentar com um adolescente, com um jovem, é uma perspectiva, mas com um casal casado, o problema às vezes é muito maior, né? E principalmente nós homens, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito gostoso da nossa igreja com os homens, né? Nós precisamos disso, de homens que assumam a sua responsabilidade dentro do lar, o sacerdócio. Nós precisamos resgatar questões fundamentais, tá? Para que de fato esse cenário mude. Amém. Né? E nós, como igreja, possamos a mudar isso, porque se nós pegarmos as estatísticas de divórcios dentro da igreja e fora da igreja, nós estamos empatando. Nós estamos empatando. Exatamente. Então, nós precisamos mudar esse cenário, como igreja do Senhor Jesus. Com certeza, né? Ter essa sabedoria e viver realmente o que é o verdadeiro amor, né? Exatamente. Aqui a gente poderia, hoje na indicação de livros, falar de vários livros também que podem ensinar, mas hoje eu queria trazer esse aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro aqui para os solteiros tem, né? Para os casados também. Esse livro aí tão conhecido. Mas eu queria deixar essa indicação que é As 5 Linguagens do Amor para os Solteiros, que fala muito sobre isso. De viverem uma solteirice, né? Uma vida ali ainda você não está casado, se relacionando, mas viver uma vida saudável, seus relacionamentos, sua família, né? Essa responsabilidade e fidelidade que começa na sua família, com seus pais, né? Ali as suas responsabilidades, para você poder depois entrar ali no casamento de uma forma saudável. Aquela frase. Se você não ser um bom ímpar, não vai ser um bom par. Então, deixar Deus trabalhar seu caráter, seu coração, para entrar de uma forma saudável, né? No casamento. Exatamente. Pessoal, a gente já está quase no final do programa, passa tão rápido, mas eu gostaria muito que vocês dessem dicas para aqueles jovens ainda, ou solteiros que estão à espera, né? Sarinha tá à espera, né, Sarinha? Eu, graças a Deus, minha bênção já chegou. Mas os solteiros, para aqueles que estão pensando em casar, né? Pode dar um conselho primeiro, Meire, pessoal de casa? Pode. O meu conselho pro pessoal de casa, para as moças que estão aí solteiras, que ore pedindo a Deus, o marido segundo o coração dele, que seja um homem, né, que sirva de fato ao Senhor, e um rapaz também, né, uma moça segundo o coração do Senhor Jesus. Porque se ela tiver e que tenha caráter, e que ele tenha caráter, esses princípios, com certeza o relacionamento vai dar certo e vai fluir. E você, Ronan? Olha, a gente... Acho que a orientação que a gente precisa dar e que precisa ter em relação ao casamento, né, nessa tarefa que nós procuramos e de sermos bem-sucedidos. Acho que essa é a busca, de ser bem-sucedidos em relação à tarefa de relacionar, de se entregar, né? Porque casamento e relacionamento é uma entrega, tá? Mas eu chamo a atenção para que você tenha cuidado, tá? Cuidado com os perigos da paixão, tá? Cuidado com essa entrega para aquilo que você vai. Não se deixe dominar por esses sentimentos que possa fazer que você faça escolhas erradas. Se baseie na palavra do Senhor, princípios da palavra do Senhor Jesus, para que você faça escolhas baseadas na palavra, que é a promessa do Senhor Deus para nossas vidas. E todas as vezes que nós nos baseamos na palavra do Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem por mim e por você. Sabe, o Senhor Deus não vai nos deixar desamparados. Tá? Então, assim, não negocie princípios. Tá? Você dessa geração que está à procura de um amor, né? Não negocie seus princípios. Não negocie princípios. Exatamente. Amém. E você, Sarinha, você é pastora de adolescente, né? Eu também auxilio nos jovens. Exatamente. O que você tem a dizer? Porque vamos dar os conselhos também, né? É esse equilíbrio mesmo, né, Vini? Eu gosto sempre daquele versículo, né? Acima de tudo, guarde o seu coração. Amém. Porque dele procede as fontes da vida, né? As suas emoções, seu coração, seus sentimentos. Como o Ronan disse, Deus é aquele que nos guia em todas as escolhas, né? Porque depois da escolha ali, a primeira escolha por Deus, a segunda escolha mais importante que eles falam é o casamento. Tanto que se é uma escolha
escolha com muita sabedoria, com muita graça. Não seja ser levado por uma emoção ali, senão fica uma coisa doida, né? Tenha sabedoria, equilíbrio e tudo no tempo certo vai vir, vai acontecer. Alguém que realmente vai te respeitar, vai te amar. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, né? Amém. Meu conselho também é esse, já que você está num relacionamento, busque ajuda, faça um curso. Na minha igreja ainda não tem, procure, né? Peça ao seu pastor, eu posso pedir ajuda a você, né, ao senhor, a liderança, eu posso fazer um curso, eu posso ler um livro, me dá indicações, porque, pessoal, está muito tentador hoje viver no mundo da paixão. E que em nome de Jesus nós não sejamos mais um número que entre nessa notícia aqui de fim de casamento repentino. Não, a aliança é para sempre, o Senhor que estipulou, e se a gente tiver raízes, nós vamos vencer. E quando Jesus voltar, vai ser lindo, que vai subir de mão dada. É isso, não, e é lindo demais você ver, às vezes, casal mais velho, né? Meus pais, tantos anos ali casados, você fala, é tão maravilhoso, né? Isso demonstra tanto o amor de Deus, meus pais, a fidelidade. 40 anos de casado, né? mais de 40, eu acho. 40. E eles andam de mão dada, dá beijinho pra sair, é aquele casal lindo, é uma referência, né? Que vem em nome de Jesus surgir mais assim. Amém. Assim, em nome de Jesus. Meire, Ronan, muito obrigada, viu, pela presença, esse bate-papo que foi tão enriquecedor. Verdade. Né, Vini? Nossa, muito obrigado, pessoal. E é isso aí, gente. Olha, nosso programa hoje foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E onde que o pessoal pode acompanhar os programas, Vini? No YouTube. No YouTube tem mais, tem outros assuntos, tem as outras temporadas. Exatamente. Gente, tá lindo demais. E semana que vem, não perde, porque o Na Nuvem tá imperdível. E o tema, meu Deus, você não pode perder. Nós esperamos você. Deus abençoe e até a próxima. Até mais.